Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e estou aqui em mais um episódio do podcast da Rebraus. Vocês viram que, de acordo com a nossa entrevista com o Gabriel Gariba, já estamos com um novo layout em nosso podcast. Hoje vamos conversar com a enfermeira Virgínia Visconde Brasil, doutora em enfermagem, professora titular da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, atuando tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação em enfermagem desta universidade. A doutora Virgínia é a atual coordenadora da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, a nossa Rebraus. Olá, doutora Virgínia, tudo bem? Olá, professora Helena, como está? É uma grande satisfação poder conversar no dia de hoje sobre um assunto que tem me motivado cada dia mais. É um enorme prazer estar com a senhora. Nós é que estamos felizes de estarmos com a coordenadora da Rebraus em nosso episódio. Vai ser um episódio de ouro. Professora Virgínia, eu vou começar com uma primeira pergunta. Como que você se aproximou do tema letramento em saúde? Na realidade, professora Helena, eu poderia listar alguns fatos que aconteceram ao longo da minha prática profissional na enfermagem e que sempre me intrigaram. Em geral, esses fatos estavam relacionados principalmente à maneira com que as pessoas compreendiam o que lhes era informado quando estavam nos atendimentos em saúde. Muitas vezes comigo, muitas vezes com outros profissionais, mas eu sempre me preocupei com isso e muito preocupada porque, como enfermeira, a gente sempre aprende que deve tentar ser o mais claro possível quando a gente conversa com as pessoas. A gente é ensinado a explicar quantas vezes for necessárias sobre o que está acontecendo naquele momento, por que as pessoas precisam se prevenir, se vacinar, qual é a conduta que está sendo tomada e o porquê disso. Eu acreditava que fazia bem, acreditava que fazia e fazia bem. Mas o que eu via ao longo do tempo é que havia muitas pessoas, ainda que em tratamento ambulatorial há muito tempo, elas não entendiam, por exemplo, que o sal que comiam atrapalhava o controle da pressão arterial, que já estava elevada, e que isso fazia com que o seu rim começasse a falhar. Coisas dessa natureza me intrigavam, porque eu sei que profissionais, como eu também, explicavam a eles a importância do tratamento que estava sendo realizado, o que estava acontecendo, como que seria, o que estava acontecendo com eles. A gente sabia que estava fazendo certo, mas, infelizmente, eles não mudavam hábitos. Muitas vezes paravam de tomar a medicação, tomavam condutas totalmente diferentes daquela que a gente havia conversado. E outras coisas aconteceram também na minha vida pessoal. Eu tenho pais idosos e, naturalmente, apresentavam problemas que são comuns da idade, como uma fratura de fêmur, a presença de problemas oncológicos, arritmias cardíacas. E assim, por essa razão, num dado momento na minha vida, eu comecei a frequentar, ainda que como acompanhante, cada vez mais consultórios médicos, fisioterapia, tratamentos com quimioterápicos, suporte nutricional e várias outras coisas. Com o passar do tempo, eu fui percebendo a minha necessidade de anotar o que eu precisava falar com esses profissionais, mas também o que eu queria perguntar para eles. E, a princípio, me parecia que era uma desculpa de que eu precisava relatar aos meus irmãos o que estava acontecendo. E com isso eu comecei a anotar o que estava sendo relatado pelos profissionais. Eu percebi que eu não memorizava o suficiente aquilo que eu precisava contar sobre o que tinha acontecido nas consultas e também o que tinha acontecido com os meus pais. Eu tinha sempre a sensação de que havia sido dito mais do que eu tinha sido capaz de guardar na memória. Um outro exemplo foi a realização de exames. Aquelas orientações que a gente recebe, e os meus pais recebiam, por exemplo, a colonoscopia. Nunca estava escrito o suficiente para que eles se sentissem seguros com relação a como proceder. Tinha sempre uma dúvida que não estava esclarecido naquele folheto que foi entregue. E quando foram realizar cirurgias, então, ai meu Deus, assinar os termos
no momento da internação, me assustava quando eu lia o que me era pedido para assinar. Enfim, até então, eu não sabia que eram apenas exemplos que tinham relação com o meu próprio letramento em saúde e também com o preparo dos profissionais sobre aquele assunto. Eram fatos do meu cotidiano profissional e pessoal, e olha que eu me formei há quase 40 anos. E assim, quando eu comecei a realizar pesquisas que envolviam essa inquietação da dificuldade das pessoas em compreender os assuntos, uma colega enfermeira que estava realizando o mestrado sob a minha orientação me apresentou estudos que envolviam um assunto do qual eu nunca havia ouvido falar, que era o letramento em saúde, que vinha do inglês Health Literacy. Interessante. Você conseguiu fazer o gancho, né, das suas inquietações e você conseguiu dar um nome a elas, Com né? certeza. Eu, de repente, tinha uma pessoa que tinha dado um nome e a gente começou a estudar. Certo. E o que aconteceu daí para frente? Aí nós começamos a ler, começamos a estudar cada vez mais, e isso ia ao encontro das nossas inquietações, e a gente viu que não estava sozinha. A gente viu que muitas pessoas no mundo estudavam o assunto, e até a Organização Mundial de Saúde considerava o letramento em saúde como um elemento essencial para a promoção e intervenções em saúde. Nós é que estávamos atrasados, no caso, eu e o meu grupo de estudos propriamente dito. E assim, ainda que não houvessem soluções apontadas, o simples fato de saber que tinham profissionais preocupados com o mesmo assunto indicava para a gente uma luz no fim do túnel. E a gente percebeu que os pesquisadores estavam alertando para o impacto que o letramento em saúde das pessoas tem sobre os cuidados em saúde, na sociedade e até mesmo na nossa economia. Eles descreviam, por exemplo, que um letramento limitado, letramento em saúde limitado, estava associado a maiores taxas de hospitalização, de mortalidade, piores desfechos no autogerenciamento de agravos crônicos, que as pessoas frequentavam mais serviços de emergência e que tinham dificuldade de se comunicar com os profissionais de saúde. Tá vendo? Aí, ó, achei o meu ponto principal com os meus pais, a dificuldade. E essas pessoas têm dificuldade de seguir orientações no uso de medicações, têm dificuldade para usar serviços preventivos e muitos outros exemplos. Isso acontece porque os indivíduos não conseguem acessar os serviços de saúde. Às vezes, eles não compreendem a importância de buscar orientação e muitas vezes eles não conseguem avaliar a sua própria situação para decidir como proceder. E assim, a gente começou, Helena, as nossas pesquisas procurando quem estava trabalhando com o assunto no Brasil. Afinal de contas, alguém devia estar. E foi assim que a gente identificou vários pesquisadores, a exemplo da fonoaudióloga Maria Tereza Carter Goulart, de São Paulo, a bióloga Maria da Penha Passamay, do Ceará, que foi orientado pela senhora professora Helena Sampaio, que é nutricionista. Encontramos a enfermeira Mônica Ribeiro Conheços, em Minas Gerais, o odontólogo Fábio Luiz Miali, em Piracicaba, São Paulo, e ainda o médico Daniel Apolinário, em São Paulo. Foram pessoas com quem a gente fez contato e confirmamos, assim, uma coisa que a gente achou fantástica. Era mesmo um tema interdisciplinar. A gente fez contato com esses pesquisadores com proposta de realizarmos pesquisas em parceria e com eles estamos até hoje. Foi realmente uma descoberta e tanto. Ficamos muito felizes na época. Eu imagino sim. E foi assim que surgiu a ideia de criar a Rebraus? Foi exatamente com este grupo de quem a gente se aproximou e durante as nossas conversas, porque a gente estava conduzindo o estudo multicêntrico para traduzir e validar instrumentos para o português brasileiro, que a gente sentiu a necessidade de divulgar o construto letramento em saúde no país. Diferente de outros lugares, o Brasil não tem um estudo avaliando o letramento em saúde da população. A gente achou que criar uma rede de pesquisa permitiria ampliar a divulgação do conhecimento que estava sendo produzido no país, e isso uniria a competência e os esforços dos diferentes grupos que estavam espalhados no Brasil. E foi assim que, em abril de 2019, criamos a Rebraus, o que foi formalizado durante o primeiro encontro da rede na cidade de Goiânia, Goiás, em novembro de 2019.
Na ocasião, a gente teve mais de 240 inscritos, o que me indicou para a gente que as pessoas estavam mesmo interessadas no assunto. Isso fez com que a gente apresentasse, enquanto Rebraus, a proposta da primeira Conferência Brasileira de Letramento em Saúde para o ano 2021, que vai acontecer agora, daqui a 2 meses, em 25 e 26 de março, no formato totalmente virtual. A gente acredita, Helena, que a procura será grande, que vamos ter a inscrição de trabalhos para poder permitir conhecer um pouco das pesquisas que têm sido produzidas no Brasil. Nós temos a honra de ter a confirmação de renomados convidados nacionais e internacionais, o que certamente vai marcar com chave de ouro a apresentação do letramento em saúde no Brasil. E, mais ainda, Helena, para brilhantar o nosso evento, nós vamos ter espaço para que as pessoas partilhem suas experiências exitosas envolvendo o letramento. A gente sabe que tem muita gente que faz ações profissionais sem saber que está usando os pressupostos do letramento em saúde. Nós queremos e devemos conhecer essas iniciativas. Eu estou muito, mas muito ansiosa pelo evento. Inclusive eu devo deixar aqui o meu depoimento de satisfação também por ter sido convidada pelo seu grupo para integrar essa rede e para integrar os estudos sobre o tema, porque é como você mesma disse, as pessoas estavam trabalhando de forma isolada. Então, a hora que você começou a chamar as pessoas começaram a conhecer um pouco do que está sendo feito. E eu acho que realmente essa conferência vai socializar isso mais ainda. E eu acho que ela vai ser realmente muito positiva, como você mesmo está mostrando essa expectativa. Eu estou muito satisfeita também. E para a gente encerrar nossa conversa de hoje, qual é a sua expectativa especificamente com a Rebraus no Brasil? Nossa, Helena, minha expectativa é grande, viu? Ela é grande e ela é ousada. Por quê? Divulgar o letramento em saúde nesse país imenso que é o nosso é algo muito desafiador. Além da gente querer ampliar as habilidades dos profissionais que hoje estão à frente do atendimento à população, a gente quer incluir o assunto nas escolas, porque são elas que são responsáveis pela formação profissional no país. Mas para isso, a gente também tem que ampliar as habilidades dos docentes, não é? A gente tem que envolver os docentes nesse assunto. E assim, inserir o assunto, o tema nas escolas. Nós queremos o desenvolvimento de práticas que sejam embasadas nos pressupostos do letramento em saúde. Nós queremos também investigações que nos permitam auditar o que a gente está fazendo. E, do mesmo jeito, também queremos apontar algumas iniciativas que permitam o desenvolvimento de práticas de saúde sustentáveis. Enfim, Helena, eu digo que é ousado porque é nossa intenção instituir o Brasil como uma nação que produz saberes e fazeres de alto nível sobre o assunto letramento em saúde. E isso vai possibilitar que a gente ingresse como país no diálogo mundial, que a gente apareça nos lugares onde a gente hoje não está, configurando o nosso Brasil como colaborador global para o desenvolvimento da área. E ainda mais, a gente quer colocá-lo na rota internacional de outros eventos. Então, eventos como a primeira conferência que a gente vai ter, a gente tem a certeza que não está sozinho nessa jornada, Helena. E por isso, prezado ouvinte, fica aqui o convite para que você venha fazer parte desse time. Venha! Será um prazer conhecer cada brasileiro que queira ingressar na Rede Brasileira de Saúde, de letramento em saúde, e fazer parte desse time. Não é, Helena? É sim. O seu entusiasmo é compartilhado pelo meu e eu acho que você também conseguiu suscitar bastante interesse nos nossos ouvintes. Eu acredito que eles vão continuar buscando cada vez mais saber um pouco disso e talvez começar uma imersão nessa área, que é o que a gente sempre quer, não é? Virgínia, eu vou precisar estar novamente com você quando nós estivermos mais perto da conferência, para que você possa compartilhar com os nossos ouvintes
o programa já definitivo, com todos os participantes, com as temáticas que vão ser enfocadas por cada participante, para que os ouvintes possam também conhecer um pouco dos trabalhos que vão ser feitos, né? Vou aproveitar e vou fugir um pouquinho do script aqui, só para lhe perguntar, você falou muito da importância do pessoal trazer um pouco das experiências exitosas, não é? A conferência, você disse, vai ser 25 e 26 de março. As pessoas que quiserem compartilhar alguma experiência exitosa, elas teriam até quando para poder enviar algum trabalho que elas tenham desenvolvido? Fevereiro, por exemplo? Olha, Helena, essas informações estão todas listadas. Eu convido as pessoas para ingressarem no nosso site da conferência. Se jogar a Rede Brasileira de Letramento em Saúde, essas informações estão disponíveis lá, para que a gente possa, as pessoas possam entrar e conhecer todo o programa, tudo o que vai acontecer, porque realmente está muito interessante. Nós temos coisas interessantíssimas para poder partilhar e as pessoas têm as datas para poder apresentar, submeter os trabalhos e também submeter as experiências exitosas, que será em fevereiro, Helena. Então, não está muito longe, mas a gente tem ainda o mês de janeiro e o mês de fevereiro para que todo mundo possa se inscrever e que a gente possa conversar com muito cuidado e identificar as pontes que estão sendo construídas para a integralidade do cuidado em saúde. Esse é o tema central da nossa conferência. Letramento em saúde, construindo pontes para a integralidade do cuidado. Nós vamos ver como é que estão as bases do letramento no Brasil e no mundo, vamos ver como estão as organizações letradas, porque são aquelas organizações que se envolvem com letramento em saúde, como é que se dá os cuidados com a comunicação escrita e com a mensuração do letramento no país. Então, assim, vai ter muita coisa boa, Helena. Eu convido todo mundo a entrar e conhecer no nosso site. Digitar a conferência da Rede Letramento em Saúde, conferência de letramento, brasileira de letramento em saúde, qualquer uma dessas palavras, pelo Google as pessoas conseguem acessar. Vai ser um prazer conhecer e estar com todos nos dias 25 e 26 de março. Maravilha. E os nossos ouvintes já têm o acesso também do nosso próprio site, que estava em construção, mas agora eles conseguem acessar, eles também conseguem indiretamente acessar os dados da Conferência Com Brasileira. certeza. Então, ouvintes, por gentileza, vão lá que vocês não vão se arrepender. E vamos torcer para que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora tenham realmente alguma experiência exitosa para compartilhar e fazer avançar esse campo, não é não, professora Virgínia? Hoje, eu estou olhando aqui, faltam 72 dias apenas para a nossa conferência, Helena. Realmente isso vai ser uma coisa, viu? A minha expectativa é muito grande de que as pessoas realmente ingressem e venham fazer parte do time da Rebraus. Que bom, que ótimo. Pois então, doutora Virgínia, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje conosco, lembrando que estamos contando com a senhora novamente, não só para falar da conferência, quando estiver mais perto, mas outros assuntos também que a senhora julga importante compartilhar com os nossos ouvintes. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, professora Helena. Será um prazer estar novamente aqui. Um abraço. Meus estimados ouvintes, minhas estimadas ouvintes, até o nosso próximo episódio.